Então. Vamos lá. O negócio é o seguinte, esse aqui vai ser o segundo Papo Cerveja. Continuando a série dos Papos Cerveja que nós vamos bater, né? E aqui eu estou em Campinas, São Paulo, na minha residência, né? Minha mansão, que ainda nem chegou a mansinha, né? Quanto mais mansão. Mas vamos ao que interessa, vamos lá bater esse excelente Papo Cerveja. O Papo Cerveja de hoje vai falar, continuando aí a série das viagens, depois do último Papo Cerveja, que eu falei sobre a minha viagem ao Rio Grande do Sul, quando eu tinha apenas 16 anos. E aí o tempo foi passando e aos 21 anos eu fiz uma viagem de verdade. Saí do Brasil e fui aos Estados Unidos. Na época era muito raro alguém viajar para os Estados Unidos, e muito raro. E eu tive o prazer e a honra de viajar pela Varig, Aviação Aérea Rio Grandense, a saudosa Varig, que tinha um serviço de bordo excelente, uma comida excelente, era um jantar 5 estrelas realmente, para uma aeronave, né? Hoje eles mal servem um lanchinho, né? Um lanchinho desse tamanho e cobram o preço, é claro. Tudo bem, aí eu saí daqui em agosto, foi julho para agosto, eu estava com 21 anos de idade e fui para os Estados Unidos, pela Varig. O voo foram 12 horas de voo na época e cheguei em Miami às 5 horas da manhã. Em seguida eu peguei um outro voo para Tampa, porque assim, eu tinha uma série, tinha uns 27 endereços de amigos que eu me criei, né? Eu cresci junto com americanos, tinha uma colônia de americanos em Goiás, e eu me criei lá na cidadezinha que se chama Vianópolis, eu me criei lá. Então, lá tinha uma colônia de americanos da New Tribes Mission, Missão Novas Tribos do Brasil. O negócio deles era catequizar índios, né? Então, desde cedo eu comecei a estudar inglês por minha própria conta e autodidaticamente, e assim aconteceu que eu fiz amizade com esses americanos e eu usava os americanos para praticar meu inglês. E com isso eu adquiri um nível muito bom de inglês. E quando eu comecei, inclusive, a dar aulas, né, de inglês aos 16 anos, de graça, para aprender como dar aulas, e me tornei professor. Então isso me ajudou muito durante um período da minha vida, que eu trabalhei como professor, lecionando, né, pelo Instituto de Idiomas. Eu não vou citar o nome porque para não ganhar publicidade, né? Um bom Instituto de Idiomas, um dos maiores do Brasil na época, e isso aí foi bom. E bom, então eu fui lá para fazer essa viagem aos Estados Unidos, e o meu propósito era viajar todos os Estados Unidos. E realmente isso aí aconteceu. Eu viajei 30 estados dos Estados Unidos e aproximadamente 29 mil e tantas quilômetros, 29 mil e tantos quilômetros dentro dos Estados Unidos. Em 30 estados. Então, cruzei os Estados Unidos de leste a oeste, norte a sul, umas 2 vezes. E também o Canadá, e passei pelo Canadá também. Niagara Falls, eu fui voltando pelo Canadá até Detroit. Então vamos à história. Logo que cheguei lá em Miami, eu peguei um outro voo para Tampa, uma cidade lá dos Estados Unidos, do lado oeste, né, da Flórida, Tampa. E fui lá para Tampa por quê? Porque tinha como esses americanos eram protestantes, eles evangélicos, eles me falaram, você pode passar lá em Tampa, você pode ficar lá e pagar muito barato e tal, para começar, né? Aí tudo bem, realmente lá era um trailer, tipo, não um trailer, um vagão de trem, que eles tinham vários vagões, eles adaptaram para fazer casa dentro. E a gente alugava aquilo lá, realmente preço muito barato. Mas eu falei, puxa vida, eu quero viajar nos Estados Unidos todo. Aí eu fiz as contas, eu tinha levado apenas $2.000, não iria me levar muito longe não. Mas eu fui olhando lá, olhando numa revistinha, que alguém deixou, olha só como é que as coisas acontecem, né? Quando são para acontecer, né? Alguém deixou essa revistinha lá, e eu fui olhando, como, lógico, dominava inglês, domino até hoje, lógico. Aí eu fui olhando lá aquela revista e ela me falou de uma companhia aérea, né? Essa eu não vou falar o nome, sem problema.
apesar de que hoje não tem o mesmo tipo de passagem, que eu vou comentar logo em seguida, eu liguei Greyhound. Aí eu peguei o telefone, liguei para essa empresa Greyhound, e essa Greyhound tinha um negócio que chamava AmeriPass, um passe americano. E se você fosse estrangeiro naquela época, você comprava essa AmeriPass eu paguei $240 nessa AmeriPass, nesse passe da Greyhound, chamava Greyhound Pass. E aí ele me dava direito de viajar, eu fazia um trajeto, né? Eu fazia um trajeto escolhendo cidades e eles iam para os Estados Unidos inteiro. Então eu podia fazer um trajeto até determinado ponto, e aí uma cidade antes daquele ponto final, eu poderia mudar todo o trajeto pagando apenas $10. Aí foi um prato feito, né? Eu peguei todo o meu itinerário onde eu tinha esses endereços, 27 endereços que eu tinha para visitar, todos eram conhecidos e amigos americanos lá, dispostos a me receber. E aí eu saí lá de Tampa, peguei Tampa e fui para o Alabama. Alabama não, fui para... depois de Tampa, fui para Michigan, não. Para baixo de Michigan um pouco. Tennessee, não. Alabama. Alabama, fui para Alabama, depois de Tampa. Lá encontrei um pessoal amigo meu, né? E fiquei lá na casa deles. E aí, tudo bem, fiquei lá uns 2 dias, nós fomos para visitar uma fazenda lá nos Estados Unidos, parente deles. E o que foi interessante naquela época, nessa viagem de Tampa até lá no Alabama, foi que... não, eu fui para o Illinois, na verdade. Illinois. Só aguenta aí um minutinho, eu vou dar uma checada aqui. Então, continuando a nossa história, eu saí lá de Tampa e estou olhando aqui o trajeto que eu fiz, né? Saí de Tampa, lá nos Estados Unidos, atravessei ali, passei por... Não, Jacksonville fica direito. Então aí passei no Alabama, e no Alabama fui até Louisiana. Aí lá em Louisiana, eu fiquei numa cidadezinha pequena, no interior lá, Baton Rouge, era isso aí, Louisiana, chama Baton Rouge, perto de Baton Rouge. E aí visitando um pessoal que era amigo meu lá. Aí lá em Louisiana foi bacana, eu conheci lá, encontrei com esse pessoal. E aí fiquei lá uns 3 dias, 4, e nós fizemos algumas viagens, por exemplo, lá nesse Baton Rouge. Aí tem aqui os Bales, né? Bales é igualzinho o Pantanal nosso aqui. Aí, a primeira vez que eu experimentei viajar, viajei uns 300 quilômetros de ponte elevada, né? E olha que, enquanto nós tínhamos inaugurado aqui a ponte de Rio-Niterói, com 13 quilômetros, não lembro bem, por aí. Quem quiser confirma por aí, faz muita diferença não, a ponte de Rio-Niterói. E aí, que aqui era um feito, né, de engenharia e tal, lá eu viajei lá nesses Bales, que era igual Pantanal, 340 quilômetros de ponte, indo e voltando, quer dizer, 3 pistas de um lado, 3 pistas do outro, quer dizer, imagina uma ponte de 340 quilômetros, não é pequena não. Tudo bem, aí fui lá, visitando e nessa viagem, tá? Então, visitando essa viagem, visitando esse pessoal nessa viagem, e de lá eu rodei para o Alabama, voltamos, pegamos e visitamos lá também New Orleans, né? New Orleans, que é a capital, Louisiana, e depois disso nós fomos lá em Baton Rouge, eu estava perto de Baton Rouge, nós fomos para o Alabama, não, em Mobile, Alabama, e também nessa estrada para Mobile, Alabama, eu tive a oportunidade de passar num túnel debaixo de um rio, eu não lembro mais o nome do rio, mas um túnel, o que foi super legal, uma experiência sensacional. Então isso aí, mais uma... E o interessante notar é o seguinte, quando eu estava na Flórida, eu fiquei impressionado porque é o seguinte, todo o trajeto desse lado oeste da Flórida,
desde Tampa até indo até Tallahassee, que é Tallahassee. Nesse trajeto todo, eu podia ver que é o seguinte, não passava nem 3 quilômetros sem ter casa, ou seja, estava praticamente tudo ocupada, né? Imagina hoje isso nessa época. E é muito interessante, uma rodovia sensacional, com pista, um ônibus super bacana e super bacana. E aí, tudo bem, não teve assim grandes coisas nessa viagem para contar, muitas aventuras, foi apenas uma visita a alguns amigos, mas super interessante. E essa ponte foi algo que me chamou a atenção, que 340 quilômetros de ponte, né? Pontes dos dois lados, e super interessante. E é isso. Aí depois disso aí é que começou mais uma aventura, que depois desse pessoal, de visitar esse pessoal, eu peguei o ônibus e continuei no sentido oeste, né? Dessa aí de New Orleans, quer dizer, da Louisiana, eu fui direto para Califórnia. E aí imagina, foi uma viagem muito longa, de lá até na Califórnia. Vamos procurar enriquecer esse vídeo com um pouco de algumas fotos, né? Algumas fotos aí. Ok? Então tá bom, esse foi um breve papo de cerveja, o segundo papo de cerveja nosso. E a nossa aventura vai continuar, a nossa história de papo de cerveja vai continuar através dos Estados Unidos. E aí nós viveremos mais algumas aventuras. Essa aí foi a primeira, não foi tão sensacional. Tem alguns comentários a fazer, por exemplo, nessa fazenda, o fazendeiro lá, ele criava vaca debaixo no porão da casa dele, não é bem no porão, a casa ficava no tipo de um segundo pavimento, né? E aí ele criava essa vaca lá para tirar leite, plantava seu próprio milho e etc. Enfim, era um sítio não muito grande. Mas é super interessante, tudo bem diferente. E também naquela época já a estrutura rodoviária americana fantástica, como é até hoje, né? Fantástica, né? Muito bem, então ficamos por aqui nesse Papo Cerveja e até o próximo vídeo, até o próximo Papo Cerveja. E então, vamos tomar uma cervejinha. Tchau, até o próximo vídeo.